Galera, esse princípio é o mais maluco? Não, porque todos eles são meio malucos, né? Para nossa vida e percepção. Mas ele é talvez hoje o mais fácil da gente provar cientificamente e ser mais tangível dentro dos entendimentos modernos, né? Tu imagina uma sabedoria milenar que diz que tudo é vibração. É o terceiro princípio. Tudo é vibração. Tudo se move, nada está parado no universo. Olha que loucura. Isso foi falado há milhares de anos e isso, como eu já falei no último vídeo, ali nos outros vídeos, os filósofos já sabiam, já falavam. Só que tu não sabe, provavelmente, porque não te foi ensinado isso, né? Tu tem que ir atrás. Né? A gente hoje tem que ir atrás dos conhecimentos porque a gente é doutrinado. E não é essa doutrinação esquerda-direita. É a doutrinação que sempre existiu e sempre vai existir. Né? Eu venho falando os princípios herméticos, as leis, a gente precisa entender que elas, goste tu ou não, elas vão existir. Né? Então, por exemplo, na Terra aqui existe, sempre alguém vai tentar dominar alguém. E faz parte, goste tu ou não. E eu volto a dizer, o que tu tem que fazer é se libertar. E a libertação ela é interna, é a principal liberdade que existe. E quando a gente vem para esse papo, né, para essa coisa que tudo é vibração, a gente começa a dizer que fica louco porque é provado já hoje, né? Tu imagina, no passado lá os caras dizerem que tudo está em movimento, nada está parado, tudo está em vibração. Os caras mandavam queimar. Se um cientista dissesse na época lá um astrólogo, né, porque a astrologia, para quem não sabe, né, é mãe, né, da astronomia, né, até e a astronomia moderna hoje é muito incipiente, por mais que a gente saiba de muita coisa por causa das imagens, mas a gente não sabe de nada, né, porque como eu já falei aqui da teoria dos N-corpos, né, a gente ainda olha a astronomia sob um prisma newtoniano de relação só de dois corpos. A gente não tem ainda modelos matemáticos para estudar o impacto de N corpos, ou seja, de um sistema solar. Como é que, por exemplo, o sistema solar, todos os planetas e suas movimentações impactam na Terra? Não existe hoje forma de calcular. Hoje só se calcula Terra em relação ao Sol, Terra em relação à Lua, Lua em relação ao Sol. Então, temos muito ainda para caminhar e talvez a astrologia antiga, porque talvez eu teria que fazer ainda um vídeo aqui sobre a astrologia para a gente entender que a astrologia moderna ela é bem diferente, por exemplo, de uma astrologia védica, que é bem mais próxima da astrologia, essa que eu estou falando aqui é dos antigos lá, né? Mas enfim, né? Comecei a dar uma devagada aqui. O que a gente precisa entender, né? Vibração, tudo é vibração. Então, energia. Tudo é energia, tudo está vibrando. Tudo está, e por estar vibrando, se movendo, tudo está interagindo com tudo. Tudo está interagindo. Então, a gente tem que entender se tudo está vibrando, tudo vibra em alguma frequência. Tá? Hoje tem, né, a frequência da Terra. Tá lá? Fica lá. A Terra ela pulsa, ela vibra numa frequência. Nós vibramos numa frequência, cada um de nós. A nossa mente vibra numa frequência. Ah, mas como é que vibra? Tem a questão dos estados ali, né? Principalmente no sono lá, do alfa, do beta. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, se não me engano. Acho que foi aqui que eu fiz o vídeo. Eu não lembro. Mas a nossa mente vibra, tudo vibra. Eu já falei, física quântica hoje mostra isso e prova isso, né? Essa vibração. E essa vibração, ela é o quê? São ondas, né? E essas ondas é que nem uma onda, que nem tu botar numa água, pega uma bacia, bate de um lado que cria uma onda e bate do outro lado que cria outra onda. Essas ondas elas se mesclam, elas criam novas dinâmicas e assim é na nossa vida. Então aquele papinho, o ser humano é energia, que achavam misticismo antigamente. Hoje é comprovado fisicamente, então hoje não tem nem como tu contestar isso, né? Hoje, questão de neurônios espelhos, já vão mostrar que a questão comportamental, né, e emocional da outra pessoa afeta a ti, afeta um grupo.
Mas se a gente for olhar a níveis mais profundos, isso aí nada mais é que vibração. É a vibração de um ser impactando na vibração de outro ser. A grande loucura é que a gente está falando aqui de seres que a gente enxerga. Seres que vibram dentro de uma... Tipo, eu aqui, tu tá me enxergando porque a gente está vibrando dentro de uma frequência que os nossos olhos enxergam, decodificam e tudo mais. Só que fora aqui tá acontecendo, tá passando várias ondas que tu não enxerga, eu não enxergo, mas essas ondas estão nos afetando. Então quando tu escuta, né, a gente escuta e acha uma besteira, tipo, as ondas não sei o que da antena agora, da tecnologia não sei quantos G, pode gerar problema em nós. Pode acontecer. Pode. Se é verdade ou não é, não sei. Mas tu tem que parar pra pensar e dizer, puta, né, se tudo é onda, se tudo é frequência, uma pessoa, a frequência dela impacta na minha frequência, por que uma outra frequência não vai impactar na minha frequência, ou não vai influenciar na minha frequência, ou vai me gerar algum dano a respeito disso, né? São questões muito interessantes, são questões de entendimento muito profundos. A gente conversar, eu estou falando aqui, são ondas mecânicas, né? A gente precisa aqui do ar aqui para propagar, mas a gente tem as ondas eletromagnéticas da luz, né? Que são o quê? Vibrações. São ondas que, de acordo com a vibração dela, já falei sobre isso no vídeo, elas vão ser captadas ou não. A gente só enxerga entre ultravioleta e infravermelho. Mas isso corresponde a mais ou menos 5%, até menos, acho. 5% das ondas eletromagnéticas que existem de luz. Então, assim, olha a quantidade de coisa que está vibrando, que está influenciando a gente está influenciando nos outros, e isso não é a física quântica que está dizendo. Isso aí, o princípio hermetista de milhares de anos já dizia. Já entendia que a vibração de um planeta, através do magnetismo, impactava em outro planeta. A vibração de algo muito mais distante vibra no outro. Por quê? Porque está tudo conectado. Tudo faz parte de uma grande rede e esses padrões vibratórios estão acontecendo. Se a gente for levar para a nossa vida essa menorzinha aqui, né, a gente vai poder fazer testes com a gente mesmo, né, e entender que daqui a pouco, dependendo de onde tu tá, dependendo da frequência que tu tá, da vibração que tu tá, e tu entra num ambiente que está indiferente, tu absorve aquele ambiente. A não ser que tu seja uma pessoa com cuidado e um padrão vibratório muito bom, que tu contamina os outros, em vez daquele ambiente te contaminar. Contaminar nesse sentido que ganhar penetração, né? Penetrar e mudar a frequência do outro lugar, né? Eu falo frequência, mas é vibração, mesma coisa. Então a gente tem sim a capacidade de influenciar e ser influenciado através de padrões vibratórios. O padrão vibratório tem tudo. Nós somos vibração. Eu já falei sobre vídeo, sobre realidade, volta lá num videozinho que vai falar sobre a realidade, para tu entender isso que eu estou falando, né? Das ondas, do que a gente enxerga, do que a gente escuta, do que a gente sente, são ondas sendo propagadas. Só que o nosso radar que capta essa vibração é um radarzinho pequenininho, de baixíssima capacidade, onde a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento para tentar ir aumentando esse radarzinho e captando mais frequências, captando mais vibrações para decodificar elas e entender mais coisas da realidade. Os nossos 5 sentidos fazem parte dessa captação aí, né? Então, os nossos 5 sentidos são extremamente limitados. Na nossa vidinha pequena, a gente pode resumir isso muito, né, ao que a gente pensa. A gente pode vibrar em frequências diferentes. A gente tem a capacidade de alternar frequências. A gente tem a capacidade de mudar o nosso padrão vibratório. Já foram feitos vários testes com monges, né, onde conseguiu se mostrar que o padrão, né, vibratório, cerebral de um era diferente do outro, e o impacto que existia.
porque hoje a ciência consegue mostrar, mas isso é um entendimento milenar, né? Então, a gente tem que cuidar, como eu já venho falando, né? O meio onde a gente está, a gente tem que cuidar da gente mesmo, a gente tem que optar por fazer padrão vibratório, né? E aqui eu vou falar uma coisa que talvez para muitos seja polêmico, porque eu estava falando um pouco da astrologia, né? Mas a origem desse entendimento, que tem a ver até com a lei hermética anterior da correspondência e tal, também tem um pouquinho dela, que é a questão que é um pouco da astrologia, né? Se percebia que, de acordo com o movimento dos astros, os humores das pessoas, de algumas pessoas, mudavam. As emoções eram mais impactadas ou menos impactadas, de acordo com aquela configuração. E aí se entendia que, de acordo com uma configuração que se tinha, as influências sobre determinadas pessoas eram mais fortes ou menos fortes. Aquela sabedoria antiga que achavam besteira, quando corta o cabelo na lua, não sei o que, assim, sabe, isso aí se perdeu, virou mito, né? E tem gente que ri, mas as mesmas pessoas não riem por causa das marés, né? A maré sobe ou baixa por causa da lua. As mesmas pessoas que hoje olham tempestades solares e veem como impacta no campo eletromagnético da Terra, nos sistemas de comunicação. Então, são as vibrações em estados mais densos ou mais suaves que vão impactando tudo à nossa volta. A gente recebe uma série de influências de vibração e a gente acaba tendo muitas vezes, se a gente não está consciente, a gente acaba tendo muito pouco controle sobre isso. A gente não consegue muitas vezes não se proteger dessas vibrações. A gente acaba muitas vezes caindo em padrões vibratórios que não são os que a gente gostaria, né? A gente vibra, a gente é energia, né? É aquela coisa, somos onda. É muito louco falar isso, mas imagina o cara falar isso há milhares de anos, os caras metiam na fogueira, como eu já falei, porque eles iam dizer, o cara é louco, né? Agora, como a gente tem a física quântica aqui pra dizer, esse cara não é tão louco, faz sentido, tem umas coisas aqui meio que provam isso aí, né? E aí é isso, sabe? Acho que a ressonância Schumann, né, que é a da Terra, que vai mostrar lá e também calcula, a ressonância subiu, a ressonância baixou, e aí eles conseguem, aí tem gente que já mede coisas que estão acontecendo na Terra com aquele grau de vibração, né? E isso não é besteira, posso te dizer que é verdade. Pode ser que tu ainda não entenda, pode ser que a gente ainda não entenda a sua profundidade toda, mas a gente pode entender que sim, quando a gente está bem, quando a gente está legal, a gente fala, né, que a gente está com energia, a gente está vibrando bem, está legal, e às vezes a gente tem aquele momento ruim, e quando a gente vê que o resto também como eu já falei, é um ser vivo, né, a Terra é um ser vivo, ela também vai ter as suas questões. Então, assim, tudo é vibração, é um entendimento onde a gente consegue tocar para nós mesmos um controle maior sobre a nossa vida e sobre como a gente influencia a gente mesmo, o ambiente onde a gente está e a nossa vida. Esse princípio, ele é um princípio que a gente entendendo ele, internalizando ele, usando ele a nosso favor, pode nos trazer uma satisfação maior dentro dos planos do que a gente gosta. Claro que a gente tem que entender que algumas vibrações são mais fortes que outras. A gente tem que entender que existem vibrações que a gente tem que respeitar, né? Existe uma questão que muitos acham, o ser humano é o ponto central, né? Muito de teorias de desenvolvimento vai botar o ser humano como algo muito especial, e não é tudo isso, né? Como um protagonista dentro da Terra, não é. E até em função disso que a gente mata tudo que se opõe ao que a gente quer, né? E falta um pouco de humildade, né?
Os mais velhos, os mais sábios, eles sabem quando é tempo de fazer isso, quando é tempo de fazer aquilo. Eu tenho um livro aqui, ó, o I Ching, né? O I Ching eu fiz a leitura já dele, e o I Ching vai falar sobre os ciclos dentro de um ano, né? Os ciclos de um período, né? Onde tem o ciclo de plantar, tem o ciclo de colher, tem o ciclo de se recolher. As estações são isso, né? E aí a gente pode fazer as correspondências naturais, né? A gente na nossa vida pode respeitar esses ciclos. Claro que a gente está criando cada vez mais coisas artificiais, né, para fazer o que a gente quer sem respeitar a natureza. Só que essas coisas artificiais também estão nos gerando um prejuízo, e a natureza vem e mostra que é bem mais forte do que as coisas artificiais. Do tipo, não, quero que chova aqui. Aí dá um impacto, a natureza vai cobrar esse preço. Não, quero criar isso aqui, quero criar aqui energia e tal, vou impactar aqui, vamos mudar o curso disso. A natureza com o tempo vai vir e vai nos mostrar que ela é mais forte. Então os sábios do passado, eles respeitavam. A época das chuvas, ok, é a época das chuvas. Eu vou esperar a época das chuvas passar. É o verão para eu sair, para fazer as coisas. Beleza, eu vou aproveitar esse momento para isso. Por quê? São vibrações, são forças muito mais fortes do que a gente. E a gente tem que respeitar, né? Essas vibrações, essas forças mais fortes de inteligências maiores que a gente mandava internar a gente, talvez no futuro vai se entender que existe uma inteligência por trás, né, da a eletricidade, né, vamos botar aí o deus nórdico Thor, né, e o poder dele, né, elétrico lá, que muita gente acha que às vezes, sei lá, as tempestades são ao acaso, né, de raios, tudo. Talvez com o tempo, conforme a gente vai evoluindo, tendo mais dados, vai começar a se entender que, opa, tem alguns padrões aqui. Para ter padrões, normalmente os padrões eles não vêm ao acaso, eles têm alguma inteligência por trás. Né? Então aquelas inteligências de elementos e de forças que a gente não sabia como dar nome, no passado eles davam como deuses. E depois, né, foram, claro, antropomorfizando os deuses, né? Aí queimaram os caras, matavam os caras porque eles eram pagão. Aí a Igreja Católica vai lá e antropomorfiza Deus, né? Botando Deus à imagem do homem. Então, e aí tá tudo certo, né? Então é muito louco tudo isso, né? Pra gente parar pra pensar aqui e avaliar. Mas o fato é isso. A gente tem que entender que tudo é vibração. A gente tem a nossa força de vibrar, de canalizar essa vibração em direção a algo e conseguir esse algo, porque a gente tem o poder da vontade. A gente tem, sim, poder de criação, a gente tem poder, sim, de materialização. Tá? Quando a gente canaliza, centraliza e objetiva essa vibração, mas essa vibração ela tem que estar alinhada com as outras vibrações. Tá? E por isso também que os cerimônias, rituais e coisas que se tinham lá na antiguidade, elas respeitavam ciclos lunares. Não faziam quando eles queriam. Não, hoje é dia de... Não. Eles entendiam que naquele dia, onde aquela configuração acontecia planetária, era momento de fazer aquele ritual. Por quê? Aquela energia, aquela vontade, aquilo que se criava ali, ele estava alinhado no momento correto para ser feito. E isso era o entendimento do passado. Né? E a gente, com a nossa ansiedade hoje, com a nossa vontade de fazer tudo muito rápido, do jeito que a gente quer, quando a gente quer, sem respeitar as coisas, né? A gente perdeu, a gente se distanciou. Né? Então, é isso assim que eu falei, que eu quero. Então é isso, né? Vibração é o terceiro princípio. A gente pode usar ele muito bem, só tendo esses cuidados de a gente entender que a gente vai ter maior proveito se a gente fazer esse processo de canalização energética, de objetivação dentro, né, dos momentos corretos, dentro do local correto. Eu chamo local porque, né, tem questões metafísicas aí, no ciclo correto,
tá? A gente pode ter grandes resultados, como também, se a gente fazer as coisas meio erradas, a gente não vai ter tanto resultado. E não adianta a gente brigar com as forças maiores, né? A gente tem sim hoje a tecnologia, a gente tem hoje sim essa percepção que a gente é meio Deus, porque a gente cria essas tecnologias que vão contra a natureza, mas a natureza tem para mostrar que ela é muito mais forte que nós, que essas leis são muito mais fortes que nós. E é isso, o sábio ele não briga contra essas forças, o sábio usa essas forças a seu favor. A sabedoria vem disso, não é brigar contra as leis, é usar as leis a favor, é entender como as coisas funcionam. É isso que a gente está falando aqui. É respeitar para ser respeitado. É entender que cada coisa tem o seu momento. É entender que existe uma ordem maior, existe uma inteligência, uma organização, que talvez a gente ainda não compreenda ela da forma correta. E talvez a gente está bem longe de compreender ela, na verdade. Mas, sim, conforme a gente vai estudando, pensando, percebendo, tomando consciência, grauzinho a grauzinho a gente vai ampliando o nosso entendimento disso e tirando os véus, conseguindo ter às vezes pequenas visões de realidade, de verdade. Então, é isso que nós temos para hoje, na terceira lei, terceiro princípio, como quiser chamar, do hermetismo, né? Que é o da vibração. Comenta aí daqui a pouco aí também o que tu pensa, o que tu acha, como é que tu percebe isso, pra gente ir ampliando as nossas visões, as nossas percepções. Tchau, tchau.